Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Arlindo Baião Júnior e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema que muita gente tem me perguntado, muita gente tem tido esse tipo de dúvida, então resolvi fazer esse vídeo para poder esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto para vocês, que é a partir de qual momento eu estou apto a começar a aprender a dar aula de jiu-jitsu, ou começar a aprender a como atuar como professor de jiu-jitsu. Enfim, esse é o tema que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, tá? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que no jiu-jitsu existe uma progressão de faixas para você poder atuar como instrutor e posteriormente como professor. No jiu-jitsu, a partir da faixa roxa, você pode atuar como instrutor, ou seja, você pode dar aula se algum professor estiver te acompanhando e te autorizando a dar aula. Esse é o trabalho de instrutor. E professor seria a partir da faixa preta, que é o momento que você pode ministrar aulas sem precisar que haja nenhum professor responsável te acompanhando naquele momento. Então a gente tem essas duas etapas. A partir da faixa roxa você pode atuar como instrutor e a partir da faixa preta você pode atuar como professor. Isso é o que é determinado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, CBJJ, e pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu, IBJJF, tá? A federação é mais difundida, né? Porque a gente tem várias federações de Jiu-Jitsu. Bom, isso é muito simples, eu acho que a maioria de vocês já sabiam. Porém, qual que é o momento ideal para começar a aprender a atuar como um professor ou um instrutor? Lembre-se, aprender é diferente de atuar. Atuar a partir da faixa roxa ou a partir da faixa preta como professor. Mas e para aprender a atuar? Tem muita gente que pergunta para mim. Às vezes a pessoa é faixa branca, fala, nossa, gostei muito de jiu-jitsu, gostaria de um dia ser um professor de jiu-jitsu, quero investir nisso. A partir de qual momento eu posso começar? Ou às vezes um faixa azul também tem a mesma dúvida. Às vezes um faixa branca que é formado em educação física também tem essa dúvida, pensando, nossa, a partir de qual momento eu posso começar a aprender, a melhorar para eu chegar a ser um professor, um instrutor? Bom, pessoal, o que eu digo para vocês é o quanto antes. Não existe uma faixa mínima para você começar a aprender. Você pode começar a aprender, por exemplo, na faixa branca. Ah, mas como que um faixa branca vai começar a aprender? Ué, começa a prestar atenção no seu professor, observar o jeito que ele dá aula. Às vezes, quando entrar algum aluno novo, fica com esse aluno para ajudar ele. Por exemplo, a gente tem faixa branca que tem 1 ano de treino, que é bem diferente do faixa branca que está entrando agora para treinar. Você não pode ajudar esse faixa branca a aprender, tentar explicar para ele alguns conceitos que você já aprendeu? Nas faixas adiante, a mesma coisa. Faixa azul, faixa roxa, faixa marrom. Não existe um tempo certo para aprender. O quanto antes você começar, melhor. Porque você vai ter mais tempo, mais experiência, mais tempo de estudo naquela área para quando você for efetivamente atuar como um professor. Quando você chegar numa faixa preta, às vezes uma faixa roxa. Eu mesmo comecei a auxiliar meu professor nas aulas quando eu era faixa laranja. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu já ajudava meu professor em algumas aulas, já acompanhava ele em algumas aulas. Na faixa azul, já comecei a dar algumas aulas sozinho, às vezes substituí ele num dia que ele não podia ir dar aula, e a partir da faixa roxa, aí sim me tornei um instrutor. Então, quanto antes você começar, melhor para você. Você vai ter mais tempo, mais experiência, mais vivência, enfim, vai agregar muito mais à sua formação. Você começar a aprender a dar aula, por exemplo, na faixa branca, azul, roxa, do que você esperar chegar na faixa preta para começar a aprender a dar aula. Mas então, por onde eu posso começar a estudar, a me inteirar, a me aprofundar nesse assunto para eu ganhar mais experiência, mais conhecimento para atuar como um professor de jiu-jitsu futuramente? Basicamente, você tem 2 frentes que você deve investir, se dedicar para você conseguir melhorar nesse aspecto. A primeira é a vertente da experiência. Então, ajude seu professor da aula, veja como seu professor dá aula, participe das aulas, ajude a dar aula para criança, ajude a dar aula para adulto, enfim, participe das aulas. Ganhe experiência em aulas, veja como a aula na prática acontece. E a segunda frente é, estude. Leia um livro sobre didática, leia um livro sobre gestão, leia um livro sobre técnicas de jiu-jitsu.
Enfim, estude. Se você quer se preparar para ser um bom professor de jiu-jitsu, ou se você já é um professor de jiu-jitsu e quer melhorar ainda mais, essas são as duas frentes que você deve investir: experiência e estudo. Uma frente não substitui a outra. Então, por exemplo, eu dou aula há 50 anos, então não preciso estudar. Se eu dou aula há 50 anos é equivalente se eu tivesse estudado 20. Não, você dá aula há 50 anos é equivalente se você tivesse dado zero. Equivalente você tem 50 anos de experiência, de estudo zero. A mesma coisa se você estudar 50 anos e nunca ter dado uma aula na vida. O seu estudo vai substituir a sua experiência? Não. Então é importante que você invista tanto em conhecimento prático quanto em conhecimento formal que a gente adquire através do estudo. Vou fazer um vídeo falando um pouco mais aprofundado sobre esse assunto também. Mas depois, né? Mas depois, não hoje. E para finalizar, a dica que eu dou para você é a seguinte: pare de criar desculpa. Quando eu chegar na faixa tal, aí eu vou começar a estudar, ou quando eu entrar na faculdade, ou quando acontecer alguma coisa. Comece hoje. Vai, começa hoje. Pega um livro para ler. Entra, não tenho livro. Entra na internet. Busca um artigo, comece a estudar. Não dou aula ainda. Acompanhe seu professor. Quantas aulas seu professor dá? 3 por dia? 4? Pede para ele: professor, posso te acompanhar nas suas aulas? Deixa eu ver suas aulas. Queria poder aprender um pouco mais. Posso estar com você? Comece a aprender o quanto antes. O quanto antes você começar a estudar, a se dedicar, mais bem preparado você vai chegar à faixa preta. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Eu sempre gostei muito de chave de perna, então sempre treinei muito chave de calcanhar, chave de joelho, chave de tornozelo. Enfim, sempre foi uma coisa que me atraiu bastante. Eu sempre treinei desde a faixa laranja, amarela, laranja, azul. Eu sempre treinei. Porém, aprender é diferente de aplicar. Então, quando eu ia lutar competição, qualquer coisa assim, eu nunca utilizava, mas eu já sabia. Quando eu cheguei na faixa marrom, que foi a primeira faixa que oficialmente eu pude utilizar essas chaves, todos os campeonatos que eu participei na marrom, eu ganhei. Com exceção de um campeonato absoluto que eu fiquei em terceiro lugar. Mas também, olha o pódio aqui, ó. O negócio tava embaçado nesse dia. Basicamente, eu ganhei todos os campeonatos que eu lutei na faixa marrom, com exceção desse absoluto, utilizando chave de joelho ou chave de tornozelo. Isso em 90% das lutas. Minhas lutas duravam 1 minuto, 1 minuto e meio. Mas por quê? Porque eu era diferenciado, porque eu era, sei lá, um monstro da chave de perna? Não. É porque eu tinha muito mais tempo de experiência e prática do que meus adversários. A maioria dos meus adversários estava começando a aprender a chave de joelho, chave de tornozelo, naquele momento, a partir da faixa marrom. Só que eu já treinava desde a faixa laranja. Então, quando eu cheguei na faixa marrom, eu já sabia atacar muito bem, já sabia defender muito bem, e o resultado foi esse. Durante as competições, eu consegui me destacar utilizando chaves de joelho e tornozelo. Esse é só um exemplo prático para ilustrar para vocês que, quanto antes você começar a se preparar, antes você começar a estudar, mais diferenciado você vai ficar quando chegar lá na frente. Provavelmente você estará muito à frente dos seus concorrentes, dos seus adversários que começaram a se dedicar a estudar naquele momento. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.